Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Eu gostaria de ter feito esse vídeo um pouco mais cedo, rapaziada, não consegui, né? Pra ele não ficar batido, né, cara? Não ser um vídeo que ele vai falar apenas do jogo, né? Eu vou querer falar aqui um pouquinho com vocês sobre mercado, né, também, as questões, né, as contratações que o Botafogo tá tentando fazer, quem que o Botafogo tá buscando. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Tivemos aí a despedida do Jair, né? O Botafogo teve aí o anúncio, né, feito de saída, né, do zagueiro pro Nottingham Forest e contratou o Caio Pantaleão para o seu lugar, né? O Dantas, ele é mais um zagueiro, mais uma aposta, né, que eu acho que vem muito mais pela questão da lesão prorrogada, né, do Bastos, beleza? Que eu também tô com uma expectativa muito grande nesse garoto. E do Barreira, eu também não quero ficar colocando muita expectativa, né, cara, e pressão num jogador de 19 anos. Mas pelo que eu venho analisando, né, do que significa essa contratação, do que ele já vinha se tornando lá na Colômbia e do seu potencial, se ele tiver a cabeça, né, o colombiano é meio maluco, né, mas enfim, tomara que ele seja tranquilo. Se ele tiver a cabeça, eu acho que a gente tem o potencial para ter um garoto brilhando aqui no futebol brasileiro. Mas vamos lá, gente, sobre Botafogo e Vasco, começa daqui a algumas horas, tá? O Botafogo fez de tudo para agilizar a questão documental de documentação do David Ancelotti, tá? A questão da regularização do visto de trabalho, né, que é uma situação demorada pela Embaixada Brasileira. A gente se lembra que demorou muito para o Luiz Castro ter isso quando ele chegou no Botafogo. O Botafogo teve que ser comandado ali pelo Betinho, né, já que não tinha auxiliar técnico, enfim, né? Então foi uma situação que a gente se lembra, né? O Botafogo conseguiu resolver essa parada, entrou com toda a documentação, mas não deu tempo. O BID, ele fecha, né, o Boletim Informativo Diário da CBF, ele fecha às 7h30 da noite da sexta-feira e só reabre na segunda-feira de manhã. Então não tem mais tempo hábil, mas o que não muda tanta coisa, gente. A gente vai ter o Cláudio Caçapa à beira do campo, né, comandando a equipe. Ele é o interino da casa, ele é o técnico, o auxiliar técnico permanente fixo do Botafogo, que já tinha que ter sido contratado há muito tempo, desde que o Fábio Matias foi embora. Tá sendo designado aí e é curioso, né, porque a gente se lembra lá em 2023, né, porque o último jogo do Caçapa como técnico, até tudo que aconteceu, o Botafogo estava ali líder do campeonato, no Paraíso, foi 2-0 em cima do Vasco. E agora ele justamente vai comandar novamente o Botafogo contra o Vasco da Gama. David Ancelotti vai provavelmente no vestiário, óbvio, né? Viaja com o time, deve assistir ali ao jogo, vai assistir, né, ali ao jogo na tribuna, tá certo? Dos relacionados ali, cara, que a gente pode falar, né? O Botafogo, ele tem a ausência aí do Matheus Martins, né? Uma pena. Uma lesão que ela está realmente sendo, né, bem significativa há alguns meses já. Não conseguiu entrar em campo da Copa do Mundo de Clubes. E como é que a gente pode projetar esse Botafogo comandado pelo Cláudio Caçapa, que eu acho que mantém um padrão de jogo, né, daquilo que já vinha sendo feito, inicia uma transição daquilo que foi treinado pelo David Ancelotti em algumas jogadas pontuais e talvez a gente tenha algo que os jogadores do Botafogo talvez mais gostassem, né? Que era a questão do Botafogo jogando naquele 4-2-3-1, o Botafogo tendo meio centralizado, sendo esse provavelmente o Savarino, né? Enfim, o Botafogo ele pode ir a campo com John, Vitinho, Caio, Barbosa e na lateral esquerda o Telles. Meio campo com Gregory e Marlon Freitas. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai colocar uma trinca com o Alan, eu acho que não, tá? Centralizado Savarino, ponta direita Arthur, ponta esquerda a gente, cara, tem essa dúvida, né, de quem vai jogar, se pode ser o Joaquim Correia mudando o sistema de jogo para a gente não jogar no 4-2-3-1, se pode ser o Cuiabano jogando mesmo como ponta, se pode ser o Montoro que tá pedindo passagem. Enfim, é o que eu penso que pode acontecer. E lá na frente, o Arthur Cabral. A gente vai ter aí um time, cara, sem a dinâmica do Jair, né, mas o Caio me surpreendeu positivamente contra o Palmeiras, tá? Acho que ele entrou muito bem.
defensivamente e construindo. O Caio estava acertando tudo. Eu gostei muito do Caio Pantaleão. Claro que eu acho que o Jair é um dos zagueiros com a melhor construção do mundo, né? Isso vai ser provado lá na Europa. Mas eu gostei muito do Caio também. E agora sim a gente vai começar a sentir a falta do Igor Jesus, sabe? Eu não digo nem pelo Arthur Cabral, cara. Arthur Cabral é um bom centroavante, eu gostei da vinda dele. A grande questão é que o Arthur estava de férias, né? Então ele vai retomar o ritmo de jogo, de intensidade dele. Ainda teve essa lacuna dessa pausa aí, desse recesso no Botafogo nos últimos dias. É um centroavante de uma característica diferente, eu gosto muito dele, um pivô muito bom, um jogo aéreo potente, é um cara muito forte, mas o Arthur, cara, ele não é aquele faz tudo, ele não é aquele cara que ele vai jogar pelos lados, ele não é aquele cara que ele vai pegar pra ver o jogo de frente como o Igor fazia, é diferente, cara, diferente. Então eu acho que o Botafogo ele vai sentir falta dessa dinâmica do Igor, que era muito mais que um centroavante, um dos melhores atacantes do Brasil. E já que está nesse embalo aí que o futebol brasileiro mostrou do mundo também, não tem problema, né? Mas vamos lá. Escalação do Vasco, gente. Escalação do Vasco da Gama. Beleza? Eu vou colocar a lista dos relacionados aqui e vou colocar também a arbitragem aqui abaixo com os meus comentários, porque eu confesso que eu não vi o vídeo, eu não me atentei a quem vão ser os árbitros do jogo, já tá no fim do vídeo aqui, né? Pra gente ir direto. Mas eu vou colocar aqui árbitro auxiliar número 1, número 2 e arbitragem de vídeo. Valeu? O Vasco da Gama ele pode ser escalado com o Léo Jardim no gol. O Léo Jardim tá renovando por lá, né? PH, João Vitor, Lucas Freitas e na lateral esquerda o Piton. Meio campo, Hugo Moura, Tietê. Podemos aí ter esse reencontro com o Tietê, com um volante que tanta história construiu no Botafogo. E o Felipe Coutinho, né, que ainda tá devendo com a camisa do Vasco, mas vai fazer o primeiro jogo aí dele com a camisa 10 do Vasco da Gama. Ele que renovou o contrato, trocou a 11 pela 10. Mais à frente, a gente vai ter aí o Ryan, um jogador muito forte fisicamente, né? O Nuno Moreira, português, também é bom jogador. E o Verratti. É aquilo, cara, eu até falei isso no vídeo que eu fiz pro canal do Pedrosa, o pessoal ficou chateado, Bruno, tu tá pessimista. Cara, não é pessimista, cara, mas o Botafogo ele vem no momento ali de uma transição de trabalho, o Botafogo ele perde Jair e Igor Jesus, ele vai ter que se acostumar, é o primeiro jogo sem o seu principal jogador, né? E o Botafogo tinha de um recesso, o Vasco vem treinando, os jogadores do Vasco abraçaram a ideia do Fernando Diniz, então acho que na intensidade o Botafogo chega perdendo. Mas é aquilo, o Botafogo tem um time melhor e pode vencer esse jogo, valeu? Um abraço, gente, tamo junto e fui.